Well, guys, so in today's lesson, we are starting unit number 2, okay? So we are here. Can you see? This is the title of unit number 2. You have a text here about adrenaline. And the page we are going to do is this page here, page 18. I'm going to just show you. The page number is 18, as I just told Anderson, okay? And we are going to do the whole page today. The listening I was talking about is this listening here, okay? But we are going to start with this exercise here about grammar and vocabulary. Remember this, Douglas? Douglas asked me about this exercise here by sending a message to my WhatsApp. And in today's lesson, Douglas, I will be explaining everything about these expressions here, okay? Well, so first of all, guys, I'd like to call your attention to this box here, okay? So this box here brings you the structure of the present perfect. The present perfect is one of the most important verb tenses in English. So what is the present perfect, Samuel? The present perfect is a verb tense, okay? É tempo verbal. And as I just said, it's one of the most important verb tenses in English, okay? This is just a review of the present perfect, but you have everything here, ok? Então aqui está uma salada essa página. Eu vou tentar fazer aqui uma divisão mais pedagógica, tá bom? Então olha só. As a verb tense, you have to understand that the present perfect não é um verbo simples, ok? Não simples no sentido de contrário de complexo, não é isso, tá bom? Estou dizendo que ele não é simples, ou seja, ele é composto. I'm gonna write it in Portuguese, ok? Ó, composto. Samuel, what does that mean? O que é tempo verbal composto? That means that the verb tense is formed by two verbs. So you need two verbs to make the present perfect, okay? You need the verb have, okay? Followed by the other verb. The other verb is the main verb, que é o verbo principal. The main verb. But you have to pay attention to something really, really important. Não basta você saber apenas isso. You have to understand that the verb to have will be in the present tense. Por isso que se chama presente perfeito, porque o have fica no presente, tudo bem? E o verbo have no presente tem duas formas. Ele pode ser have or has. Vocês já sabem por que tem o has. Porque se o sujeito for he, she ou it, né? Ó, he, she or it, você vai ter que usar o has, right? You are all familiar with this information here. Okay, so I'm just reminding you of this, okay? Information here. Now pay attention. So it's called the present perfect because the verb have, que é o verbo auxiliar, will be in the present. And the other verb, the main verb, pode ser qualquer verbo. But you have to remember that you have to use the past participle of the other verb, ok? Você vai ter que pôr esse outro verbo no past participle. O que é esse tal de past participle mesmo, professor? É o verbo na terceira coluna, tá bom? So, the past participle of a verb depends on the kind of verb we are talking about. So, if it's a regular verb, okay, you just add ed, okay? You just add ed. But if the verb is irregular, so if the verb is irregular, if it's an irregular verb, you have to remember that there is the list of irregular verbs and you have to use the third column of the verb, okay? The form that you have there on the third column. So this is just a review, okay? This is the structure of the present perfect. So pay attention to the examples you have here. Take a look at this first one here. We've swum with dolphins.
essa frase significa nós nadamos com golfinhos, ó. Nós nadamos com golfinhos. Quando? Você não sabe, ó. You don't know when. Quando que a gente usa present perfect? São vários os casos, ok? So pay attention to this information here first, que já vai ajudar muito, ó. A gente usa o present perfect toda vez que a gente tem uma ação que a gente não sabe quando aconteceu, mas a gente sabe que aconteceu no passado, ó. We've swum with dolphins. Nós nadamos com golfinhos. Quando? When? I don't know. Então, you don't know when this action happened. Every time you are talking about something that happened in the past, but you don't tell when, you have to use the present perfect. Tudo bem? So, a perfect example is when alguém fala assim, por exemplo, eu quebrei minha unha. A pessoa está do seu lado e fala, nossa, quebrei minha unha. Eu quebrei minha unha. I think this is a very good example. Pay attention. The action of quebrar is in the past, okay? But I don't know when that happened. Eu só sei que a pessoa quebrou a unha. Ó, eu só sei que quebrou, mas eu não determinei quando, entenderam? Então, in English, for cases like this, you have to use the present perfect. Então, olha só, o verbo quebrar é break, né? As you all know. And then the past of break is broke, broke. And then the third column, the past participle of break is broken, broken. So how do I say eu quebrei minha unha? Any volunteer? Unha em inglês é assim, ó, nail, nail. How do I say eu quebrei minha unha? Can I? Yes. I have broken my nail. That's just it, Katia. Perfect. So I have broken my nail. Oh, I have broken my nail. Katia, e se fosse assim, olha, just a moment. E se eu trocasse eu por ela? Ela quebrou a unha. She has broken her nail. Exactly. So she has broken her nail. Eu tenho que trocar aqui também, né? A unha dela. Sua unha. Né? Can you see, guys? Olha, this is the structure of the present perfect. So, estou lembrando-os a respeito disso. Então, tem que ter o verbo auxiliar. O verbo auxiliar vai concordar com o sujeito, ok? And you have the main verb. But the main verb is always in the past participle. Seja ele a regular one or an irregular verb, okay? In this case here, break is irregular, so I use broken. Well, eu já acabei de falar para vocês um dos casos, ó. Quando é que a gente usa present perfect? We use present perfect every time we are talking about something that happened in the past and we don't know when, ok? Beleza, gravem isso aí, tá bom? Eu já vou voltar com outras. Vai, Kátia. Você tem aquela relação de verbos que vocês costumam passar para a gente sempre nos semestres, que tem as 3 colunas para mandar para a gente? Eu tenho que procurar, mas eu tenho. Eu já expliquei isso várias vezes. Eu procuro uma aqui e mando para vocês. Mas acho que no final... Samuel, eu tenho uma no telefone, que é o... Como é? Deixa eu te mostrar, deixa eu te falar aqui. Ela pode até baixar. É bem completa. Se você puder mandar no grupo. Color verbs. Manda no grupo. Tá, vou botar no chat agora. Tá, obrigada. Tá, beleza. Mas se você achar que essa lista ainda não é completa, mas ele falou que é completa, então eu acho que não vai ter problema, Kátia. Mas se você não achar completa, você me pede de novo, que eu mando no grupo, tá bom? Ok. Então, olha só. Prestem atenção, porque, eu não sei, como eu falei para vocês, esse livro de vocês, ele é um pouco superficial, mas denso ao mesmo tempo. É contraditório, né? Mas vocês vão entender por quê. This page here is about the present perfect, ok? E ele mostra tudo, exatamente tudo sobre o present perfect na mesma página, tá bom? Então, olha só. Vocês viram, então, que quando
quando é que a gente usa, né? So, when do we use the present perfect? Eu vou começar por partes, tá? Então, I'm talking about usage now. Sorry, usage. Oh, God. Usage quer dizer uso. So, this is the structure. Beleza, essa é a estrutura, esse é o esqueletão. Sim, mas para que serve? Aí vem agora isso, ó, usage. So, when do we use the present perfect? When do we use it? Well, guys, essa resposta aqui é longa, viu? Porque you have lots of cases, ok? So, case number 1, para não perder tempo, this is case number 1, ok? Actions that happened in the past, but you don't know when. Então, eu vou pôr assim, ó, para melhorar aqui. Actions, ou por no singular, just a moment. Action happened in the past. Ó, a ação aconteceu no passado, ok? But you don't know when. So you don't have information about when the action happened. For these kinds of circumstances, you have to use the present perfect, okay? Case number 2. With the word ever, ok? With the word ever, que já é o primeiro exercício de vocês aqui, tá vendo? Ó? Ever, 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 blá, blá, blá. E tem um exemplo aqui, ó. Have you ever ridden a camel? Esse ridden que tá aqui é o verbo ride, ok? No passado fica rode, na terceira coluna fica ridden. Pay attention to pronunciation, ok? Olha, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Drive, drove, driven. Drive, drove, driven. Vocês conseguem perceber um padrão aqui? Olha só. Ride, drive, then rode, drove. Then pay attention now to the pronunciation of the verb in the past participle. Tem gente que fala assim, ó. Ride, rode, ridden. Drive, drove, driven. Mas não é. Presta atenção, ó. No infinitivo, you say you say, na verdade aqui. No infinitivo, you say I. Oh, ride. But here, in the past participle, you say re. Oh, ride, rode, ridden. Drive, drove, driven. Ok? E tem outros aí com essas são parecidos com isso daqui. So, this question here is, have you ever ridden? Eu tô falando isso porque tem um monte de aluno que fala assim, ó, achando que tá arrasando no inglês, fala, have you ever ridden a camel? Não é ridden, é ridden, tá bom? Quer ver? Com o verbo driven, drive que fica driven, ó. Have you ever driven a SUV? Ó, have you ever driven an SUV? Aqui fica N, tá bom? O professor começa por consoante, é por causa do som, ó. SUV, começa com som de E. An SUV. Have you ever driven? Quer dizer, você já dirigiu uma SUV? Você já dirigiu uma SUV? Ó, driven. Tem aluno que fala, have you ever driven an SUV? No, guys. Ok? Esse é o primeiro ponto aqui. Well, now, moving on. Professor, o que é esse ever aí? Esse ever passa a ideia de experiência, tá bom? Então, em português, a gente usa a palavra já. So, em português, I say, você já fez isso? Você já fez aquilo? Então, gravem isso, ó. We use ever with the present perfect to talk about experiences. So, use it to talk about... Na verdade, não é exatamente talk, né? É perguntar sobre experiência. To ask about experiences, okay? And the translation in Portuguese is já. So, we say já. So, here, have you ever ridden a camel? Você já andou de camelo? Ou você já andou de camelo? So, let's do this exercise here. You have here. Have you ever ridden a horse? Você já andou a cavalo? Have you ever ridden a motorcycle? Você já andou de moto? Então, pay attention. O que é ride? Ride é cavalgar. Tá bom? O que você cavalga? You can ride a horse. You can ride a camel. You can ride an elephant.
okay? You can ride an elephant. And I think that's it, okay? You can ride a giraffe. I don't know. So, ride, peguem a ideia, olha. Ride é porque as suas pernas ficam sobre o animal, né? Você fica sentado nele, montado no animal. In Portuguese, we say cavalgar when we're talking about a horse. But when we think about translation, we translate it as andar, né? Andar não no sentido de movimentar uma perna após a outra. Andar é você já montou naquela coisa, ó. Have you ever ridden a horse? Você já andou a cavalo? Have you ever ridden a camel? Você já andou de camelo? E assim por diante. But you can also use it to things like motorcycle or bike. Por quê? Porque suas pernas ficam uma de cada lado do objeto, né? Você fica montado na moto, você fica montado na bicicleta. Então, você anda de bicicleta ou de moto, em inglês é ride a motorcycle or a bike, por causa da semelhança da posição das pernas, tá bom? Gravem isso. Bom, voltando aqui então. You have the question, have you ever given? What do you think is the best option to complete this sentence here, this question? Have you ever given what? A speech. A speech. A lecture. Perfect, Rachel. Do you understand lecture, Rachel? Lecture is essay. A what? No. Essay? No. No. Palestra in Portuguese. Palestra. Yes. And the speech, discurso, right? So, have you ever given a speech? Você já deu discurso? Have you ever given a lecture? Você já fez uma palestra? Tá bom? É isso. Moving on, letter C. Have you ever met? What's the answer here, guys? A famous person. A famous person. Pay attention, Rachel, we say per, okay? Person. Oh, have you ever met a famous person? Você já conheceu uma pessoa famosa? Have you ever met a person from Japan? Você já conheceu uma pessoa do Japão? A gente fala alguém do Japão, ok? Moving on. Have you ever swum? In a river? In a river. Or with dolphins. With dolphins, yes. Ó, você já nadou dentro de um rio, né? Or com golfinhos. Letter E. Have you ever won? What's competition? A competition. Or a race. Right? Do you understand race? Right. Moving on. Letter F. Have you ever slept? Você já dormiu? In a tent. In a tent or on a boat. In a tent, guys, é dentro de uma barraca, ok? Camping, you can sleep in a tent. On a boat, é sobre um barco. Well, these are here just to introduce you the topic, okay? So just pay attention to this information here. Anderson, could you please turn off your microphone? Thank you. Olha, number 2, so again, ever is translated as já when we use ever to ask about people's experiences in life, okay? So pay attention to this word here. Pay attention. Injury. Take a look. Injury é ferimento, ok? Ou machucado, right? How do I say? Você já teve algum machucado? Ó, o verbo é o verbo have, né? Have an injury. A pergunta, na verdade, em português seria: você já se feriu gravemente? Alguma coisa do tipo, né? Mas pay attention. In English, you can say have an injury é ter um ferimento, um machucado, sofrer um ferimento. Entendam aqui o verbo have como sofrer, tá bom? Bom, como é que eu perguntaria assim? Você já sofreu algum ferimento? Ó, você já sofreu algum ferimento? Entendam como um ferimento sério, algo bem grave, tá? Ou uma coisa menos grave, mais séria. Você já sofreu algum ferimento? How do I say that?
Hein? Tá até aqui, na verdade, não. Have you ever had, tá vendo? O verbo had foi para a terceira coluna. Porque o verbo have é assim, ó. Have, had, had. Então, na terceira coluna ele fica assim, had, igual a segunda, ó. So, how do I say você já sofreu um ferimento? In English, I say, have you ever had an injury? Have you ever had an injury? Tá vendo, ó? Have you ever had an injury? Bom, como é que eu posso responder? So, how can I answer this question? You can say, sim, right? I'm giving you the sentence in Portuguese first. So, sim, eu já sofri um ferimento. Eu já sofri um ferimento. Não seria sofri, ponto. Não, blá, 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 ok? In English, as you can see here, pay attention, olha, as opções de resposta são sempre yes, I have, tá vendo aqui? Can you see here? Or no, I haven't. Então, se você quer ser bem rápido na resposta, you just say yes, I have, when you mean que sim, ok? So, yes, I have. E quando você responde yes, I have, pay attention, olha, esse have que está aqui adquire o sentido do verbo que foi usado na pergunta. Então, se você muda o verbo da pergunta, esse have aqui muda de tradução, tá bom? Então, for example, olha, quer ver? Pay attention, olha. Have you ever been robbed? Have you ever been robbed? Significa, você já foi assaltado, né? Ó, você já foi assaltado? Have you ever been robbed? Quando eu respondo yes, I have, pay attention, yes, I have, vejam que em inglês eu estou usando have, because é uma resposta padronizada para perguntas com have you, né, have you. Mas o have adquire o sentido do verbo principal aqui. Então, ó, have you ever been robbed? Você já foi assaltado? Yes, I have. Sim, eu já fui assaltado. Have you ever had an injury? Você já sofreu um ferimento? Yes, I have. Quer dizer, sim, eu já sofri. Eu estou falando isso porque tem aluno que tenta traduzir o have com o sentido de ter, e não é. Aqui o verbo have, as I told you before, cadê? O verbo have is the auxiliary verb, é o verbo auxiliar. Ele não tem tradução nenhuma, ok? O que tem tradução aqui é o verbo principal. So pay attention to that, ok? Tem como eu perguntar sobre duas coisas? Por exemplo, have you ever... have you ever... Aí vem, por exemplo, ó, você já se apaixonou por um colega de trabalho? Ó, por um colega de trabalho? Ou, imagine que a pessoa fale, ou, você já saiu com um colega de trabalho? Você já saiu? Já teve um relacionamento amoroso com um coworker? Vou reduzir aqui, tá? Só para vocês entenderem, ó. Posso fazer na mesma pergunta? Posso. Mas, na verdade, são duas perguntas diferentes, tá bom? Então, eu poderia falar isso daqui, ó. Have you ever... Aí vem, apaixonou-se por um colega de trabalho ou já saiu com um colega de trabalho? Aí, para evitar repetição, eu falei assim, ó. Você já se apaixonou por um colega de trabalho ou você já saiu com um? Tá vendo? Ó, com o quê? Com um colega de trabalho. Beleza, vamos montar então, ó. Como que eu falo apaixonar-se por? In English é fall in love with, né? Fall in love with. Beleza, e como é que é sair com? Bom, você pode entender esse sair de várias formas, né? Vamos entender como se fosse assim, sair no sentido de ficar. Ficar com a pessoa, dar uns amassos, uns beijos, sei lá, tudo bem, ficar. Em inglês, esse ficar é traduzido assim, ó, hook up with aquela pessoa. Hook up with é o sentido mais atual que se dá a esse ficar, tá bom? Em sentido informal. Voltando aqui então, ó. Como é que então eu traduzo? Bom, para você traduzir o apaixonou-se por um colega, você tem que saber como que é o verbo fall, né? Aí o fall é assim, o fall, fell, né? Fell, e depois fallen. E o verbo hook up, ele é um verbo regular, so it receives ed. So, deixa eu pegar alguém aqui. Douglas. Douglas, can you open your microphone, please? Yes. Douglas, how do you say
Você já se apaixonou por um colega de trabalho? Colega de trabalho é coworker, ok? So how do you say that? Have you ever? Aham. Eu tenho ali, né? Mas eu vou escrever de novo. Have you ever? Posso colocar o just como o já? Não, lembra que o ever é o já? Nesse tá. tipo de pergunta? Ó, eu pus aqui, ó. Quando você pergunta sobre experiências na vida das pessoas, o ever é o já. So Perdão. when you say have you ever, tu fala, você já? Ó, você já? Falta o apaixonar-se. Apaixonar-se. O how walker. Tá aqui, ó. Fall, tá vendo? Põe na terceira coluna. Falling in love. So have you ever fallen in love with quem? Friend job. A coworker, colega de trabalho, coworker. Aí vem a segunda pergunta, Anderson, tá vendo, ó? Or, eu posso fazer na mesma pergunta duas perguntas, ó. O caso do Anderson, lembra? O problema era inapropriedade vocabular em português, porque em inglês seria a mesma coisa, o verbo seria o mesmo, tá bom? Mas aqui são coisas completamente diferentes, ó. Então eu posso fazer na mesma pergunta, ó. Have you ever fallen in love with a coworker? Or, você já saiu com um? Or, aí tem que fazer de novo a pergunta, você já, né? Have you... Termina a frase, Douglas. Have you ever... A minha internet falhou. Repete, por favor. I want you to finish this sentence here. Eu já fiz uma parte. Or have you ever... Or have you ever... hook... I don't know, say hook up. Hook it, né? Põe o ED. Up with one. Ponto. De informação, né? So thank you, Douglas. Have you ever fallen in love with a coworker or have you ever hooked up with one? Entendeu? Anderson. Pergunta 1 and then pergunta 2. Tá bom? Well, that's it. Moving back here to the exercise, guys. Now we are gonna move on, okay, to the next exercise after the one we were doing, okay? So just a moment, guys. Let me erase the things from here. Eu ia fazer a listening, but I think it's better to do this one here first, okay? Before we move on to the listening. Então, ó, a gente viu já dois casos aqui de usos do present perfect, né? Aí, olha só. I have to show you other uses, okay? So pay attention to this use here. Take a look. This is another use of present perfect. Então, ó, eu posso acrescentar aqui um caso 3. Just a moment. Just a moment, guys. Ó, case number 3. Case number 3 seria o uso de present perfect with the word just, okay? And when we use just with the present perfect, okay, you have this idea here. Nesse caso, just significa a short time ago. Short time ago. Take a look at this picture here. We have a girl called Anna. Take a look. She's in bed. Can you see? Mas she's not sleeping anymore. Ela já acordou. Olha o que a frase diz, ó. Where's Anna? Onde está Ana? She's just woken up. Ó, she's just woken up. Tá vendo? Aqui foi usado has e o verbo na terceira coluna. But you have the word just. When you have just, it means that the action has happened a short time ago. In Portuguese, we use the verb acabar. Acabar de blá, blá, blá. So in Portuguese, say, ó, ela acabou de acordar. Ela acabou de acordar. Are you hungry? Você tá com fome? No, I've just had dinner. Have dinner é jantar. So, I've just had dinner é eu acabei de jantar. Eu acabei de jantar.
The next one is, is Tom here? Tom está aqui? No, I'm afraid he's just gone out. Eu acho que esse I'm afraid é eu acho, ok? I'm afraid he's just gone out. Eu acho que ele acabou de sair. I'm afraid he's just gone out. Então, gravem isso. When we have the word just, ok? Com o verbo no present perfect, esse just passa a ideia de que acabou de acontecer a ação. Pay attention, olha. In American English, existe isso, tá bom? Eu posso usar o just com essa ideia e o present perfect. But in American English, it is possible to use the simple past, okay? The simple past with just para passar essa ideia aí de algo que acabou de acontecer. So pay attention. O present perfect com o just é muito usado na Inglaterra, ok? Para passar essa ideia de que algo acabou de acontecer. Não é usado nos Estados Unidos, professor? Não é isso. Também é usado nos Estados Unidos, but in American English, no Canadá também, eles preferem usar o verbo no passado comum. Não quer dizer que o outro não exista, entenderam? Existem os dois, mas de uma tendência maior a usar o just com o passado comum do verbo. Por exemplo, qual que é o nome daquele lugar mesmo? Eu falo assim, eu acabei de dizer, cara. Eu acabei de falar. Eu acabei de dizer. Eu não vou falar de novo, eu acabei de dizer. Então, como é que eu falo isso? Seguindo essa regra aqui, eu vou usar o present perfect, né? O verbo dizer é tell. Tá bom? Tell you, dizer para você. Eu acabei de dizer para você, por aqui o para você, para você. Eu acabei de dizer para você, não vou falar de novo não vou repetir, vai pesquisar. Entenderam? Esse é o contexto. Então, eu acabei de dizer. Como é que em inglês seria feito com o present perfect? Seria assim, olha, o verbo tell fica told, né? Told. Então seria como? Any volunteer? Como é que eu falo? Eu acabei de dizer para você. Usando have. I have. Alguém pode dizer? I have just told you. I have just told you, né? I have just told you. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, ó. Eu já volto, tá? Eu acabei de comer. Como é que fica eu acabei de comer? Does anyone know? I have just. Aí tem que saber qual que é a coluna, né? É assim, eaten, exatamente. Deixa eu mostrar aqui o verbo comer. É assim, ó. Eat, depois ate, depois eaten. Tá bom, ó. Esse ate aqui é o verbo no passado, certo? Simple past. Olha como é que eles fazem em inglês americano. Pay attention. Eles não usam o present perfect com o just. Eles fazem assim, ó. I just told you. I just told you. Não vou falar de novo, ó. I just told you. Mas, professor, tá told aqui, tá diferente, gente. É que vocês não percebem porque são iguais, olha. Esse told que tá aqui é o segundo, é o passado. Esse told que tá aqui, como tá com have, na verdade é o terceiro, é o past participle. Em verbos que são diferentes, fica bem visível, olha. Em inglês americano, eles falam assim, I just ate. I just ate. Eu acabei de comer. Então, existem as duas formas, ó. Vocês podem ouvir I have just eaten, que é muito mais usado lá no Reino Unido, e I just ate, que é usado em inglês americano. Do you understand that? Mas o ideal é que vocês lembrem. Para que serve just? The word just gives you the idea of something that has just happened. Something that happened a short time ago. Por exemplo, ó, have you seen Peter? Have you seen Peter? Você viu Pedro? Or have you seen Peter? Você viu Pedro? Aí a outra pessoa fala, eu acabei de vê-lo. Acabei de vê-lo. Eu acabei de vê-lo lá fora. Como é que eu falo? Eu acabei de vê-lo lá fora. Any volunteer?
O verbo ver é assim, ó. See, saw, seen. How do I say that using present perfect? I have just seen outside. I've just seen, okay. Just a moment. I was just changing the color of my pen. Okay, so I have just seen. Ele, né? Seen him outside. Outside. Exactly, Douglas. Outside. I have just seen him outside. Ó. I have just seen him outside. Como que um americano diria? I just seen him outside? Exactly. I just saw him outside. I just saw him outside. So again, see, you have here two ways of saying the same thing com a palavra just. O que importa é você entender que just que passa a ideia de que algo acabou de acontecer, ok? And that's it. So this is, can you see? Esse já é um terceiro uso do present perfect, tá bom? Well, so moving on now. Eu tô indo por partes, já volto aqui, tá? É porque eu tô preparando vocês para esse exercício aqui, tá bom? Olha só, just a moment. Deixa eu voltar aqui. É isso mesmo, ó. Deixa eu mostrar para vocês agora o uso dele com a palavra yet, ok? Yet. Então vamos lá, number 4. Quando a gente tem a palavra yet, e a frase é negative sentence. Samuel, então sempre que eu usar o just sozinho, eu vou usar o past simple. E quando eu usar o have just, eu uso o past participle. Exactly. É isso mesmo. Olha só, um quarto uso aqui com a palavra yet, ok? But pay attention. Yet tem várias traduções em inglês, tá? Pode ser já, pode ser todavia, não sei o quê. Gravem isso, ó. When you have the word yet in negative sentences, o yet significa ainda, tá bom? Ainda não. Ó, ainda não. Por exemplo, ó, eu vou usar uma frase que não tá no present perfect, tá bom? Olha só. Where is Peter? Onde está o Pedro? Cadê o Pedro? Where is Peter? Aí alguém vai falar assim, ele ainda não está aqui. Aqui não tem present perfect, tá? Só para vocês entenderem a ideia do ainda, ó. Ele ainda não está aqui. How do I say ele ainda não está aqui? Olha só. The word ainda, pay attention to that, okay? The word ainda goes to the end of the sentence, ok? Então, o yet vai ficar aqui, ó, no fim da frase. Frase negativa, tá bom? So, how do I say ele ainda não está aqui? In English, I say he is not here yet. Ó, he is not here yet. He's not here yet. Tudo bem? He's not here yet. Olha só. Você já viu o filme novo da Meryl Streep? Vejam só essa pergunta. Você já viu o filme novo da Meryl? Vou pôr assim, ó. Com a Meryl Streep? Pay attention, ó. When you look at this question, você já viu? Eu não estou perguntando sobre um momento específico no tempo. Vocês conseguem perceber isso? Ó? Você já viu? Eu não quero saber quando você viu. Eu quero saber se você já viu. Então, o tempo em que ocorreu a ação não me importa. For these cases, when you are not giving a specific moment in time, when you are not talking about a specific moment in time, a gente também usa o present perfect. Então, a pergunta seria feita assim, ó. Have you seen novo filme, ó, The New Movie, with Meryl Streep? Have you seen the new movie with Meryl Streep? Have you seen the new movie with Meryl Streep? Bom, pay attention. Aí, imaginem que a pessoa fala assim, olha, não, eu ainda não vi. Olha, não, eu ainda não vi. Não, eu ainda não vi.
Pay attention here. The word ainda is inside a negative sentence. Tá vendo? And in this case here, you have to use the present perfect too, ok? Então, como é que eu traduzo eu não vi? Vai ficar assim, olha. Não, né, ali no começo, ó. I põe o have na negativa, ó. I haven't seen it yet. I haven't seen it yet. I haven't seen it yet. Não, eu ainda não vi. Tá vendo? O ainda vai pro fim da frase, mas em português é antes, ó. I haven't seen it yet. Ó, você já falou com o Pedro? Vamos lá. Como é que eu falo falar? É talk to. Raquel, open your microphone, please. Ok. Vai lá, Raquel. A pergunta é, ó, você... Eu esqueci do já aqui na pergunta. Só um segundo, Raquel. Ó. Have you seen the new movie with Meryl Streep? O já, pessoal, quando é uma pergunta que não é sobre experiência, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Lembra? O já, quando pergunta sobre experiências, é o ever, ok? É o ever. Você já quebrou um braço? Você já fez isso? Você já fez aquilo? É o ever. Pay attention, ó. Esse já aqui tá perguntando sobre experiência na vida de alguém, ó. Você já viu o filme novo com a Meryl Streep? Tá perguntando sobre a experiência na vida da pessoa? Não exatamente, tá bom? Esse já aqui quer saber se a pessoa já fez essa ação antes do esperado, digamos assim. Se sim ou se não. Esse já, ele é traduzido por already em inglês. Assim, ó, have you already? Vocês conhecem essa palavra, não? Have you already seen the new movie with Meryl Streep? Ou você já viu o filme da fulana? Então a pergunta seria com o already nesse caso. Voltando, Raquel, ó, você já falou com o João? Ó, have you... Como seria o resto? Você já falou com o João? Have you talked to... Have you talked... to John? Have you already... Have you already talked, né? Have you already talked to John? Você já falou com o John? Have you already talked to John? Eu tô esperando, né? Eu quero saber se você já fez isso. Have you already talked to John? Imagine, Raquel, que a pessoa diga não. Eu ainda não falei com ele. Eu ainda não... I haven't talked yet. I haven't talked. Can you repeat, please? No, I haven't talked yet. I haven't talked to him, né? To him yet. Eu não falei. Tá bom. Thank you, Rachel. Tá vendo, pessoal? Entendam só isso por enquanto. O yet em frases negativas, ok? So, when the word yet is inside the negative sentence, it means ainda. And in Portuguese, o ainda tá antes do verbo, but in English, it goes to the end of the sentence, ok? Esse é um caso bastante importante. Eu expliquei tudo isso para vocês entenderem como usar esse yet que tá aqui, tá bom? Vamos lá agora. I have to explain something else. Just a moment. Olha só. Take a look at the use of the word already. Already também pode ser usado em frases que não são perguntas, olha. So pay attention. Already quer dizer já, né? Já no sentido de pay attention, before you expected. Tipo, quando a gente fala assim, por exemplo, você já lavou a louça? Tipo, como você foi tão rápido assim? Você já terminou? Nossa, mas como você foi tão rápido assim? Quando tem essa ideia de que algo aconteceu antes do que você esperava, ó, before you expected, você usa a palavra already, ok? Então, olha só. What time does the film start? It has already started. A pessoa, tá vendo? A pessoa pergunta, que horas começa o filme? What time does the film start? Então, a pessoa não imaginava que o filme já tinha começado. Da outra fala, it has already started. Já começou. Tá vendo? A ação do verbo start começou antes que a pessoa esperasse, tá bom? What time is Bill coming? Que horas o Bill vem? He's already arrived. Ele já chegou? Tá vendo? Quando você menos espera, aquilo já aconteceu. He's already arrived. So in these cases here, remember, you have to use already, okay? John, this is Emma. John, essa é a Emma. Yes, I know. We've already met.
Sim, eu sei, nós já nos conhecemos, ó. Nós já nos conhecemos. Quem está apresentando a Emma não sabia que eles já tinham se conhecido. Então, isso aqui happened before the other person expected. Do you understand that? Isso aqui quando é na frase afirmativa, tá bom? Vejam que tem várias formas de você ir falando já, né? Vocês viram que eu vou voltar de novo, ó. O já na pergunta pode ser o ever, pode ser o already. O ever para experiências, already não é para experiências. Quando você usa already na frase afirmativa, ele quer dizer já, mas no sentido de algo que acabou acontecendo antes do esperado, tudo bem? Por exemplo, a professora fala, ó, eu vou dar mais 2 minutos só para você terminar, tá? Aí a pessoa vai e fala assim, mas professor, eu já terminei, pode seguir aí com a aula. Eu já terminei, pode continuar com a aula. Como que a pessoa falaria, pessoal? Eu já terminei. Ó, finish é terminar. Como que a pessoa diz eu já terminei? I just finished. Não, I just finished é eu acabei de acabar. Entendeu? Ah, tá. Usou just. Eu tô querendo usar o já, que é already. I already finished. Finished. Tem que pôr a terceira coluna, né? Aqui o verbo no past participle. I've already finished. Ó, presta atenção. I've already finished é eu já acabei. Tá bom? Agora, ó, eu acabei de acabar. Eu acabei de acabar é I have just finished. Tudo bem? Ou então, in American English seria I just finished, né? Como eu havia falado. Mas olha só, pay attention. E como seria dizer assim, ó, eu ainda não acabei. Eu ainda não acabei. How do I say that? Lembram-se como é que eu falo ainda? How do I say ainda? Ó. Yeah. Yet, ok? So Douglas, how do I say that? Eu ainda não acabei. I haven't finished I haven't finished yet. yet. Exactly. I haven't finished yet. Tá vendo, pessoal? Aqui vocês têm todas, ó. I've already finished. Eu já acabei. I have just finished. Eu acabei de acabar. Tem que lembrar que o just é o acabar de, indicando que a ação foi recentemente concluída, ok? Eu ainda não acabei. I haven't finished yet. Eu ainda não acabei. O yet vai para o fim da frase quando a frase é negativa e ele tem sentido de ainda, ok? Well, that's it. Tem mais um caso aqui. Just a moment, ok? I'm gonna show you another picture. Na verdade, é o que eu já falei, só que eu quero mostrar a picture now, ok? Olha só. Take a look. O uso do yet em frases negativas, olha. I haven't yet. O yet significa ainda não, né? Até agora ainda não fiz isso, ó. Ou aquilo não aconteceu. Oh no, we've missed the train. Nós perdemos o trem. Don't worry, it hasn't left yet. Ó, não se preocupe, ele ainda não saiu. O que não saiu? O trem nem partiu ainda. Entendeu a ideia? Ó, oh no, we've missed the train. Don't worry, it hasn't left yet. Então o verbo leave é o verbo partir, né? A frase foi escrita assim, ó. It hasn't left yet. The train hasn't left yet. Ele ainda não partiu. Ele ainda nem saiu da estação. Is Tony here? No, he hasn't arrived yet. What's the translation of he hasn't arrived yet? Do you understand? Ele ainda não chegou? Ele ainda não chegou. Exatamente, ó. Quer dizer que até agora, tá vendo, ó? Yet, nesse caso, quer dizer já em português, mas a ideia é até agora aquilo não aconteceu, ó. Tom, he hasn't arrived yet. No, he hasn't arrived yet. Até agora ele não chegou. Quer dizer, a mesma coisa que ele não chegou ainda, entenderam? What's this book about? Sobre o que é esse livro? I don't know. I haven't read it yet. Até agora eu não li o livro, então eu não sei do que se trata, ó. I haven't read it yet. Eu ainda não li. Tá vendo? Eu ainda não li. I haven't read it yet. Ok? Bom, agora, deixa eu voltar aqui então, ó.
Action, eu vou voltar para esse caso 1 aqui, ó. Action happened, but remember, you don't know when, tá bom? Então, a ação aconteceu, but you don't know when. Pay attention. This is very common when you use the expression many times. Many times. Okay? Many times. Muitas vezes. Por exemplo, ó, eu já viajei para Londres, sei lá, imagine alguém falando isso, não sou eu não, tá? I have never been to London. Ó, eu já viajei para Londres várias vezes. Eu já viajei para Londres várias vezes. Pay attention. Ó, várias vezes. Olha o que eu falei para vocês. We use the present perfect when we are talking about an action that happened in the past, but we don't know when. A gente sabe que ela aconteceu, but we don't know when. Então, olha só. Eu já viajei para Londres várias vezes. Bom, será que eu posso falar I already traveled para Londres? Não, presta atenção. Eu estou pondo o verbo no passado aqui, ó. Mas o professor aqui está no passado. Beleza, está no passado, mas lembrem-se. Quando a pessoa fala várias vezes, ela não está dizendo quando foi a primeira viagem, quando foi a segunda, quando foi a terceira. Não está falando. Ela está falando que ocorreram essas ações no passado. So, you don't know when the action really happened, ok? Nesses casos, você tem que usar o present perfect. Então, você tem que construir a frase com o present perfect. Assim, ó. I have already traveled to London. Ó, I have already traveled to London. E aqui, many times. I have already traveled to London many times. So, pay attention. I am calling your attention to the fact that when we use the expression many times, você não está dizendo exatamente quando foi a primeira, segunda ou terceira vez em que aquilo aconteceu, tá bom? Estou falando isso porque aqui tem, olha, many times, tá bom? Outra coisa é assim, ó. Eu já conheci o Pedro. Estão falando lá do Pedro. Eu falo, eu já conheci esse cara. Eu já conheci esse cara, ponto. Presta atenção, quem fala eu já conheci esse cara, está dizendo que a ação ocorreu, mas não está dizendo quando ocorreu, entenderam? Cai no mesmo caso aqui, ó. The action happened, but you don't have information about when the action happened, so you have to use the present perfect too. Como é que eu falo eu já conheci esse cara? Assim, ó. Eu vou abreviar, tá, ó. I've already met this guy. I've already met this guy you are talking about, ó. I've already met this guy. Por que, professor, foi usado present perfect? Porque não se disse quando isso ocorreu, entenderam, pessoal? Porque quando você diz, pay attention, ó, quando você especifica o tempo, você usa o simple past. When you have a specific moment, or specific moment. When you have a date, when you have a year, or something like this. So, for example, eu conheci esse cara ano passado numa festa onde eu estava. Ó, eu conheci esse cara em uma festa ano passado. Ó, eu conheci esse cara em uma festa ano passado. Comparem, ó. It's different, tá vendo? Eu já conheci esse cara. Quando? Não sei. Eu conheci esse cara em uma festa no passado. Pay attention. Here, the sentence is different because you have this information here. This is a specific moment in time, so you have to use the simple past, que é o passado do verbo, a segunda coluna. You have to use the simple past when you have the date or the year or the moment when the action happened. So here, I will say, I met, uso o verbo na segunda coluna. I met, eu conheci. I met, this guy. I met this guy at a party last year. I met this guy at a party last year. I met this guy at a party last year. Entenderam a diferença de I've met para I met? Bom,
existem outros casos ali, não vem ao caso agora. Vamos tentar fazer isso aqui agora. Pay attention. Olha. Complete each sentence with 3 different time expressions. Can you see? The focus here is on time expressions. Oh. The focus is on time expressions. From the box. Use each time expression only once. Não pode repetir. Tá vendo? Only once. Well, letter A. I've already been to Egypt. Quer dizer, eu já fui para o Egito. I've never been to Egypt. Eu nunca fui para o Egito. Tá vendo? Já e never. Two very common words used with the present perfect. Porque quando a pessoa fala eu já fui para o Egito, ela não está dizendo quando ela foi. É diferente de falar assim, ó. Eu fui ao Egito ano passado. Eu fui ao Egito ano passado. Ó, eu fui ao Egito ano passado. Can you see? Last year. I went to Egypt last year. Como é que eu estou dizendo que foi ano passado? Eu tenho que usar o verbo no passado. Ó. I went to Egypt. Ok? É diferente o caso aqui. A pessoa está falando, ó. Eu já fui para o Egito. I've already been to Egypt. Quando? Não sei. A pessoa não está falando. Entenderam? Agora, pay attention, olha. Letter B. I've been to Egypt. Blá, blá, blá. Samuel, Oi. o already não é para afirmativo? É para afirmativo e para pergunta também. Eu posso perguntar usando already. Eu fiz até umas perguntas aqui com already, né? Então, mas aqui na A, ele usou o never. I've already never been to Egypt. É porque são coisas diferentes. Ó. É uma frase com already e uma frase com never, Kátia. Assim, ó. I've already, aí você completa com been to Egypt. Entendeu? Ah, tá, Depois, entendi. I've never been to Egypt. É porque são coisas contrárias, ó. Se você falar I've never been to Egypt, é eu nunca fui ao Egito. A ação sequer ocorreu. Então você não pode pôr no passado, é present perfect, tá bom? Grava assim, ó. Com never, eu uso o present perfect. Eu vou já aproveitar, Kátia, que você falou, e falar do before. Porque o before tem aqui, tá vendo, gente? O before, só para vocês saberem onde eu vou pôr, ó. What does before mean? Do you remember the translation of before? Yes, antes. Antes, exatamente, ó. Imaginem que alguém fala assim, ó. Deixa eu ver. Geralmente o antes, nesse caso, é usado com a palavra já, ok? Então, olha só, eu vou pegar o exemplo do conhecer, que eu já usei nos exemplos anteriores, ó. Eu já conheci, sei lá, Bianca. O Iron Maiden antes de você. Antes. Deixa eu pegar esse aqui, porque ele é bem parecido com o que eu estava fazendo antes, ó, que eu quero usar o Matt. Eu já conheci Bianca antes. Eu já conheci Bianca antes. Parece estranho falar assim, é porque a gente fala assim, ó, eu conheci Bianca antes. Tipo, seria estranho, né? Mas eu quero que vocês entendam que esse antes aqui quer dizer que, no passado, eu já tive contato com essa pessoa. E, portanto, eu já conheço essa pessoa. Tudo bem? Em inglês, você pode falar assim, ó, I've already, né? Met Bianca before. I've already met Bianca before. Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Just a moment. Just a moment, guys. O before aqui is being used in a sentence with the present perfect. Por que o verbo está no present perfect, sabendo que tem o before? Mas, professor, o before não está especificando o tempo, ó, antes, lá no passado? Não. Porque em que momento exato do passado isso aconteceu? Tá vendo? O before não diz nada, na verdade. Você sabe que ocorreu, mas não sabe quando. Antes daquele momento presente, você já conheceu Bianca, mas quando? When? You don't know when. A gente cai lá naquele primeiro caso, ó. A gente usa o before com o present perfect quando a ação aconteceu, mas você não sabe quando, tá bom? Então,
Pay attention. A gente vai usar o before em frases com o present perfect também, tá bom? Moving back here, olha só. I've been to Egypt. Será que eu posso escrever before aqui, ó? Pay attention. I've been to Egypt before. A tradução seria: eu já fui para o Egito antes, eu já estive no Egito antes, mesmo que eu não ponha a palavra already aqui, a ideia é essa, ó. Eu já fui para o Egito antes. Posso, será, dizer desse jeito? Segundo o que eu acabei de falar para vocês? Yes. Tá bom? Ó, aqui tá usando o present perfect e aqui tá o before, ó. A pessoa tá dizendo: eu já estive no Egito antes. Tá bom? Bom, vamos lá agora. Vou pegar aqui last May, ó. Last May. Last May significa em maio passado. E aí? De acordo com o que eu falei para vocês até agora, vocês acham que eu posso pegar o last May e pôr aqui? No, I can't do this. No. No, I can't do this, right, Rachel? Because, pay attention, guys, last May is a specific moment in the past. E aqui o verbo está no present perfect, então, ó, last May não pode ser, ok? Vamos lá. Será que pode ser many times? Olha, I've been to Egypt many times. Sim, yes. Many times. Eu já estive no Egito várias vezes. Quando? Não sei. Tá vendo? Ó? Eu falei para vocês, many times admite, aliás, exige o uso do verbo no present perfect, né? Beleza, many times. E qual seria a outra aqui, então? Twice. Twice, exatamente, Rachel. Twice. Por que twice? Porque, pay attention, olha, twice significa duas vezes. Quando eu falo duas vezes, eu estou especificando quando? Não. Não, olha. I've been to Egypt twice. Eu estive no Egito duas vezes. Ó, mesmo se fosse 20 vezes, ó. Sei lá, 20 times. Eu já estive no Egito 20 times. 20 vezes. Quando foi? Não estou falando. Entenderam? Então, todas as expressões que tem a palavra times, ou times, twice, once, blá. Eu já fui uma vez para o Egito, ó. Once. I've been to Egypt once. Once quer dizer uma vez. Não mais que isso. Entenderam isso? Beleza. Voltando aqui, ó. Eu vou pegar a letra D, ó. I went to Egypt. Tá vendo que o verbo go tá no passado? No simple past, ó. I went to Egypt. Posso pegar o last May por aqui? Can I use last May here? Yes. Ok. Porque é um momento específico no passado, uso passado, né? Simples. Qual é a outra aqui? 3 weeks ago. 3 weeks ago, exactly. 3 weeks ago, né? 3 semanas atrás, ó, um momento específico, ó, 3 semanas atrás, algo exato, ok? And the other one? In 2004. In 2004, exactly, Katja. So can you see? We use the simple past when we have the specific moment in time. And then I have here, I haven't been to Egypt yet. Lembram-se do yet? Quer dizer, ainda, ó. A frase é negativa. So, I haven't been to Egypt yet significa o quê? I haven't been to Egypt yet. Eu ainda não fui para o Egito, né? Eu ainda não fui para o Egito, ó. I haven't been to Egypt yet. Beleza, tá faltando aqui o... cadê? O lately, né? E o for ages, né? Ó, I haven't been to Egypt lately. Do you understand lately? Yes, ultimamente. Ultimamente, it means recently, ok? Ó, the same as recently. Deixa eu escrever depois. Ultimamente ou recentemente. E a outra é for ages. For ages. Do you understand for ages? Yes, por anos. Eu não tenho Por anos. Aqui é uma expressão bem enfática, Rachel. A gente fala assim, há séculos. Significa há muito, por muito tempo, ok? Há séculos. Então, olha só. I haven't been to Egypt for ages. Quer dizer, faz anos que eu não vou por Egito. Faz muito tempo mesmo que eu não vou por Egito. Pay attention, quando a pessoa fala faz muito tempo que eu não vou por Egito, é porque ela foi, ok? Quando a pessoa fala, ó, I haven't been to Egypt lately, quer dizer, eu não tenho ido por Egito ultimamente, quer dizer que a pessoa já foi pro Egito. Do you understand that? E a gente entra aqui então, ó, no quinto caso, para encerrar a aula, ok? Olha só, just a moment. So,
There is another use of the present perfect that is, just a moment. We can use the present perfect when we talk about an action that started in the past. So the action started in the past, and continues up to the present. Continues up to the present. Como assim, professor? The action started in the past and continues up to the present. A ação começou no passado e continua acontecendo no presente. Ou então, ela parou, ela se encerrou num ponto no passado e não mais ocorreu. Por exemplo, ó, imaginem que eu falo assim, ó, eu não durmo bem há uma semana. Ando meio, ó, I have been kind of stressed out. I have been kind of anxious. And I have been having problems sleeping. Eu não durmo bem há uma semana. Isso quer dizer, faz uma semana que eu não durmo bem, né? Que eu não durmo bem. Olha só, quando eu falo eu não durmo bem há uma semana, pay attention. It means that some point in the past, em algum momento do passado, eu parei de dormir direito. E daquele momento em diante, eu não mais dormi direito. Então a ação começou no passado e continua ocorrendo no presente. Entenderam a ideia? Mesmo sendo negativo, ó. A ação se interrompeu e continua interrompida. Entenderam? Essa é a ideia. Como é que eu falo isso em inglês? Eu não durmo bem há uma semana. Em inglês, I will say, olha, I haven't slept well. I haven't slept well for a week. I haven't slept well for a week. Agora, presta atenção. E se eu trocasse aqui por ultimamente? Ó, eu não durmo bem ultimamente. Aí você tem que fazer uma adaptação na frase em português. Aqui fica assim, ó. Eu não tenho dormido bem. Aí fica exatamente o que é o present perfect, olha. Que é o ter mais o verbo com o past participle. Eu não tenho dormido bem ultimamente. Ó. Então, com a palavra ultimamente, a gente também usa o present perfect. I haven't slept well. Aí aqui ficaria lately. I haven't slept well lately. Ó, outro exemplo. Pay attention. Eu já vou terminar, tá, pessoal? Eu vi Melanie ontem na festa da Patrícia. Ó, eu vi Melanie ontem. Pay attention. Eu vi ontem. Tá vendo? Ontem. That's the moment in time when I saw Melanie. Can you see? This is a specific moment in time. So, I will use here the simple past, né? Quando é uma ação específica ocorrida num momento específico no passado, I have to use the simple past, né? E o simple past está aqui, ó, segunda coluna. So here I will say I saw Melanie, né? Yesterday. I saw Melanie yesterday. Ó, eu vi a Melanie ontem. Can you see? Pay attention here to the use of the verb saw. Mas e se eu falasse assim, ó? Imagine que alguém pergunta assim, e aí, você tem visto a Melanie? Você tem visto a Melanie? Faz um tempo que eu não a vejo, Melanie. Você tem visto a Melanie? Como seria a pergunta? Usando o present perfect, tá bom? Já ensinei para vocês, ó. Have you seen Melanie? Have you seen Melanie? Esse aqui, você tem visto, em inglês aqui eles põem a palavra ultimamente, ó. Have you seen Melanie recently? Have you seen Melanie lately? Para passar essa ideia. Ó, mesmo não havendo aqui a palavra ultimamente. Have you seen Melanie lately? Você tem visto a Melanie ultimamente? Imagine que a pessoa responda assim, ó. Eu não a vejo há séculos, há muito tempo, for a long time. Eu estou usando aqui há séculos para vocês entenderem a expressão do exemplo de vocês, ó. Eu não a vejo há séculos. Voltando aqui, como é que eu digo há séculos? Há muito tempo, tá aqui, ó. For ages, for ages. Então, ó, quando a pessoa fala eu não a vejo há séculos, a ideia é essa mesma daqui, ó. The action
started in the past and continues up to the present. Como assim, professor? A ação começou, mas a ação nem ocorreu? Vejam só, a ideia é a seguinte, ó. Em algum momento do passado, the action was interrupted. And then, the interruption continued up to the present. Ó, aqui, não mais aconteceu, e esse não mais acontecer continuou acontecendo. Entenderam? Então, how do I say eu não a vejo há séculos? In English, I say, I haven't seen her. Eu posso falar for a long, tipo assim, for a long time, or in a while. In a while faz um tempo. Ou então eu posso usar for ages, para dar essa ênfase maior. Ó. I haven't seen her for ages. Eu não a vejo há séculos. Há muito tempo. Ok? And that's it, guys. Do you understand?